Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos retomando a matéria de direito previdenciário e entrando na nossa reta final. A última coisa que nós havíamos trabalhado dizia respeito à aposentadoria por incapacidade permanente ou aposentadoria por invalidez. E eu havia ressaltado para vocês que há atualmente uma diferença gritante na fórmula da renda mensal inicial em relação às duas situações, tendo um prejuízo muito maior para aquele que se aposenta por incapacidade permanente ordinária, tendo em vista que nós aplicamos a regra dos 60% com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição, que exceder o tempo de 20 anos para homem e 15 anos para mulheres. Ao passo que quando eu trabalho com aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, que é aquela decorrente de acidente de trabalho, de doença profissional ou de doença do trabalho, eu tenho a aplicação de 100%. Em vez de 60%, eu tenho a aplicação de 100% da média, independentemente do número de anos de contribuição. Percebam que na aposentadoria por incapacidade permanente ordinária, eu tenho que prestar atenção necessariamente no tempo de contribuição. Enquanto na aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, eu não tenho a preocupação, independe do número de anos de contribuição. E com isso nós trabalhamos dois exemplos que deixam claro a diferenciação da realização do cálculo para se chegar ao valor do benefício devido ao segurado. Eu trouxe a vocês dois exemplos, um da aposentadoria por incapacidade permanente ordinária e outro da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. Num, nós vamos prestar bastante atenção no tempo de contribuição e no outro, independentemente desse tempo, se ele é pequeno ou não, nós faremos o cálculo e teremos lá a média dos 100%. Então, vamos ao primeiro exemplo. O primeiro exemplo é justamente de aposentadoria por incapacidade permanente ordinária. Leiam comigo. Caio ficou incapacitado permanentemente para suas atividades laborais. Lembrem-se que quando nós falamos em incapacidade permanente neste tipo de aposentadoria, eu preciso conjugar duas situações ao mesmo tempo. Eu tenho que demonstrar na perícia médica a incapacidade permanente para a realização de atividade laboral, bem como a impossibilidade de reabilitação também para a realização de atividade laboral. Eu preciso conjugar esses dois fatores para poder chegar na aposentadoria, seja ela qual modalidade for, ordinária ou acidentária. O importante é que nós saibamos, ao ler o exemplo, ao ler a questão de concurso, questão de OAB, se nós estamos falando da ordinária ou da acidentária. Então, Caio ficou incapacitado permanentemente para suas atividades laborais, sem possibilidade de reabilitação, após contar com 25 anos de contribuição. Ao sofrer acidente de carro nas suas férias,
Nós vimos aqui que o motivo da incapacidade permanente é um acidente de carro, mais um acidente de carro ocorrido nas férias. Não tem qualquer ligação com a atividade laboral. Se não tem ligação com a atividade laboral, significa dizer que estamos diante da aposentadoria por incapacidade permanente ordinária, onde me importa o tempo de contribuição, e nós já estamos deixando em destaque que Caio conta exatamente com 25 anos de contribuição. Sabendo que a média de todos os seus salários de contribuição devidamente corrigidos é de R$ 5.000, qual será o valor do seu benefício? Lembrem-se que se trata de aposentadoria por incapacidade permanente ordinária. Eu tenho como ponto de partida o percentual de 60%. E como me interessa o tempo de contribuição, eu preciso lembrar que a cada ano que exceder 20 anos para homem, que é o caso de Caio, a cada ano que exceder 20 anos, eu tenho um acréscimo de 2%. E nós já percebemos de antemão que ele tem 25 anos de contribuição, o que significa que ele tem 5 anos a mais que os 20 mínimos exigidos. Então, se ele parte dos 60% e tem mais 5 anos além de 20, e cada ano além de 20 equivale a 2%, 5 anos vezes 2% dá 10%. 10% somado aos 60 iniciais, eu chego ao percentual de 70%. Reafirmando aqui, repisando para que não fique ou não paire nenhum tipo de dúvida sobre esse cálculo que pode ser exigido de vocês em provas. Caio terá direito a 70% do valor de sua média, pois conta com 5 anos a mais de contribuição que o mínimo de 20 anos, 20 anos para homem. Logo, o valor de sua aposentadoria por incapacidade permanente ordinária será 70% de R$ 5.000, equivalendo, então, à quantia devida ao segurado de R$ 3.500. Dificilmente, no caso de aposentadoria por incapacidade permanente ordinária, chegaremos ao 100%, seja para homem, seja para mulheres. Muito bem, veremos agora uma situação diferente, uma situação de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, onde vocês sabem que a média é 100% e é indiferente o tempo de contribuição tido pelo segurado. Na primeira, o tempo de contribuição é sobremaneira importante. Nesta segunda modalidade, já é indiferente. Então, acompanhem comigo a situação apresentada.
Antônia, empregada doméstica, com 12 anos de contribuição, sofreu grave acidente enquanto limpava os vidros do apartamento onde trabalhava, caindo pela janela do terceiro andar e sobrevivendo, mas ficando com sequelas que a deixaram incapaz permanentemente para o trabalho e também não possibilitando a sua reabilitação para atividades laborais. A diferença de acidentes aqui, ela fica bastante clara na medida em que Antônia, ao contrário de Caio, sofre o acidente nitidamente decorrente do exercício de uma atividade laborativa. Dentro desse contexto, é evidente que estamos diante da hipótese de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. Sabendo que a média de todos os seus salários de contribuição, sempre corrigidos, é de R$ 2.000, qual será o valor do seu benefício? Aqui não tem muito mistério, né? Porque nós sabemos que será aplicado o percentual de 100%, ou seja, chegaremos em um valor de benefício integral àquilo que era percebido na ativa. Vejam lá, Antônia terá direito a 100% do valor de sua média, pois sofreu acidente do trabalho, logo o valor de sua aposentadoria por incapacidade permanente será de R$ 2.000. Então, eu tenho aqui um quadrinho para fixar, né? Para a gente poder dar o exemplo, fazer esse tipo de pergunta na prova. Vejam que é um cálculo extremamente fácil, é um cálculo de percentual, e não pode usar a calculadora do celular na prova, né? Já avisando. Nós temos aqui a aposentadoria por incapacidade permanente ordinária, onde eu parto de 60% da referida média, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição. Prestem atenção aqui, que exceder o tempo de 20 anos para homens e 15 anos para mulheres. Eu tenho essa diferenciação e cuidado que o problema pode trabalhar essa diferenciação. E eu já estou dando dica aqui do que vai cair na prova. Acidentária, 100% da referida média, independentemente do tempo de contribuição. Aqui o cálculo não precisa nem de muito esforço, né? Nós vimos que Antônia ganhava R$ 2.000 e o valor de benefício, como é 100%, ficou também na casa dos R$ 2.000. Então percebam que é um cálculo simples, é um cálculo tranquilo, é um cálculo bem fácil. A sua prova vai ser bem tranquila e com isso você vai aprender para os outros concursos e eventualmente para a OAB. Incapacidade parcial. A questão da incapacidade parcial, ela traz bastante questionamento, porque quando nós falamos na aposentadoria por incapacidade permanente, nós temos uma ideia de que esta incapacidade, ela é total, mas nada impede que eu consiga a aposentadoria mediante incapacidade parcial. Em todas as hipóteses eu vou conseguir? Não. Depende de uma minuciosa análise do caso concreto.
Quando eu falo em incapacidade parcial, para que a aposentadoria seja deferida, eu preciso levar em consideração aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais. Eu preciso levar essas três situações em consideração. Vejam o exemplo e nós vamos entender o que diz respeito a isto. Carlos, motorista, 65 anos de idade, e João, eletricista, 20 anos de idade, sofreram acidente de carro, tendo como resultado a necessidade de amputarem uma de suas pernas. Nesta situação, é natural que Carlos seja aposentado por invalidez, pois uma análise pessoal e social de sua atuação pode demonstrar que a readaptação para outra atividade é bastante complexa. Já João, com apenas 20 anos de idade, pode perfeitamente ser readaptado para outra função, ou até mesmo com a ajuda de uma prótese, continuar exercendo a atividade de eletricista. Percebam que as duas pessoas, no mesmo acidente, sofreram o mesmo tipo de lesão que as levaram à amputação de uma das pernas. Mas o Carlos contava com 65 anos de idade, enquanto que o João apenas 20 anos de idade. Quando eu faço o confronto com aspecto socioeconômico, profissional e cultural, eu chego à conclusão de que o Carlos, pela idade apresentada, pelo etarismo que a sociedade apresenta, terá dificuldade de reinserção nas atividades laborais normais. E ainda eu tenho que levar em consideração eventual dificuldade, por exemplo, de inserção digital, de uma dificuldade de utilização de meios digitais para o exercício de atividade laboral. O que, por exemplo, o impossibilitaria de exercer atividade laboral em sistema home office. Nesse caso, a sua reabilitação também é afastada, ainda que consiga-se uma prótese a ele. A reabilitação, ela é afastada, dada a sua dificuldade. Então, para Carlos, analisando os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais, com todos esses elementos, chega-se à conclusão que para ele é devida a aposentadoria por incapacidade permanente ou aposentadoria por invalidez. Carlos apresenta uma situação diferente. Carlos é extremamente jovem. Carlos tem apenas 20 anos e Carlos é de uma geração cuja adaptação à adversidade é muito mais latente. Então, ele, através de uma prótese, poderá, inclusive, continuar exercendo normalmente a profissão de eletricista. Se isso não for possível, se ele mesmo com a prótese não conseguir exercer a sua atividade tradicional, ele tem condição de ser reabilitado para outra atividade laboral e nós temos, dentro desses aspectos socioeconômicos, profissionais
e especificamente culturais, a ideia de que Carlos tem inserção digital. Carlos é de uma geração digital. Então, para ele, a realização de um trabalho home office não seria algo complicado. O exercício de profissão digitalizada seria algo de uma situação corrente, comum, ordinária para ele. Então, nesta hipótese, dificilmente para Carlos seria concedida a aposentadoria por incapacidade permanente. Percebam essa diferenciação. Muito bem, na próxima aula vamos aqui falar da doença ou lesão de que o segurado já era portador antes da filiação do RGPS. Espero vocês lá. Até a próxima. Obrigado.